Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Dois ou Mais. Um canal onde fazemos um estudo bíblico facilitado e um devocional em casal. E hoje, dando continuidade, livro de Jó, do capítulos 34 ao 37. Sim, estamos aí nessa jornada Sim, intensa e muito. densa com Jó, É. né? E nesses capítulos nós encontramos os discursos finais de Eliú, o jovem que observou o debate entre Jó e seus amigos. E diferente dos demais, né, Eliú não acusa Jó de pecados ocultos, mas procura defender a justiça de Deus e corrigir algumas declarações precipitadas de Jó. Esses capítulos funcionam como uma ponte entre os argumentos humanos e a manifestação divina que acontecerá lá no próximo capítulo 38. Sim, capítulo 38 que começa a resposta do Senhor. Né? É isso aí. Então vamos lá. Vamos. 1. Deus é justo mesmo quando não compreendemos seus caminhos. O texto base aqui é Jó 34, do versículo 10 ao 12. Eliú declara uma das maiores verdades teológicas do livro. Longe de Deus o praticar a perversidade. Ele combate a ideia de que Deus possa agir injustamente. Para Eliú, o problema não está em Deus, mas na limitação da perspectiva humana. Eu sempre penso nisso, como nós somos limitados, né? Um exemplo muito claro disso é quando Moisés sobe o monte para falar com Deus e quando ele volta, o povo tinha feito o bezerro de ouro. Deus chamou todo o povo para subir para ir na presença dele. O povo não teve medo, mandou Moisés ir sozinho. E aí, o que vem no meu entendimento? O povo teve medo porque era o desconhecido. E aí precisou criar algo palpável, factível, para que ele pudesse, né, tocar. Né? Então você vê que essas representações de outros deuses, tudo mais, algo tangível, né? tangível. Que você consiga ver, tocar. Sim, até porque esses deuses, falsos deuses, podem ser enganados, podem ser ludibriados, pode ter relação sexual. Então, para a compreensão humana é mais simples. Por isso que a gente tem essa necessidade, eu falo como ser humano, né? Como criatura. Enfim, vamos lá. Chave espiritual. Muitas pessoas abandonam a fé porque julgam Deus pelas circunstâncias e não pelo seu caráter. A Bíblia ensina que Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. Deus é santo. Está lá em Isaías 6:3. E Deus é justo. Está lá em Salmos 89:14. Quando não entendemos seus atos, devemos confiar em seu caráter. E essa é a dificuldade, né? Curiosidade histórica. Nas culturas do Antigo Oriente Próximo, os reis eram frequentemente considerados acima da lei. Eliú apresenta um conceito revolucionário. Existe o rei supremo que nunca pode ser corrompido. E aqui a aplicação cristã. A cruz é a maior prova de justiça divina. Em Cristo, Deus puniu o pecado sem abandonar seu amor pelos pecadores. 2. Deus governa reis, nações e governos. O texto base para esse tópico está lá no capítulo 34, dos versículos 24 ao 30. Eliú afirma que Deus derruba poderosos sem precisar de investigação humana. Chave espiritual. Nenhum governo é absoluto, nenhum império é eterno, nenhum líder está acima da soberania divina. O Senhor levanta e remove autoridades segundo seus propósitos. A vontade dele é soberana. Sim. Curiosidade histórica.
diversos impérios que pareciam invencíveis desapareceram. O Egito faraônico, a Assíria, Babilônia, Pérsia, Roma. A história confirma aquilo que Eliú ensinou. Deus continua governando acima dos governantes. E sabe o que me lembra aqui? Eu não lembro exatamente, né? Pode ser que eu esteja confundindo, mas quando aquele imperador da Babilônia teve a visão que Daniel, o sonho que Daniel teve que descobrir qual era o sonho, e aí Daniel viu que o rei tinha sonhado com uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito de prata, que representava cada reino. Eu acho que são exatamente esses reinos aqui. Olha como é que o estudo, né, ele faz essa ligação com a própria palavra. Pode ser, né? porque Eu acredito que só o Egito não estava. Acredito, mas não tenho certeza. Enquanto você vai falando, eu vou dar uma pesquisada aqui. Pode falar, pode continuar. E aí, uma aplicação cristã: o reino de Cristo é o único que jamais será abalado. Então, realmente, né? Isso me lembra muito. Tem um louvor, né? Agora eu não vou lembrar a letra direito dele. Mas tem aquele louvor. Como é que é? Que ele fala. Não vou lembrar, gente. Desculpa. Ó, aqui, ó. A cabeça era de ouro. Fala dos tronos, né? Do governo. Não está exatamente aqui correto, né? Mas me remeteu muito a isso, porque eram exatamente 5 porções. Eu lembro que a primeira era o Império Babilônico, porque era o rei da Babilônia, que representava Nabucodonosor, né? Braços e peito de prata, que era o Império Medo-Persa, ventres e coxas de bronze, que era o Império Grego, pernas de ferro, que era o Império Romano, e pés de ferro e barro, que eram reinos divididos, né? Então, assim, realmente me remeteu muito forte, né? Eu não sei porquê essa divisão não tem tudo a ver, mas tem uma ligação, que é a Babilônia, a Medo-Persa e a Roma. Porque alguns aqui, Sim. né, caíram antes, E o Egito outros... foi antes, né? O Egito foi antes, a Síria foi antes. Porque foi um tempo depois, mas... É isso, pessoal, aqui é um estudo que ali acontece de forma dinâmica, entendeu? Isso bem espontâneo, assim, né? Porque a gente não tem... Sim, porque isso aqui é realmente um estudo, é o que nós fazemos, nós não temos nada preparado, né? A gente lê o estudo aqui com vocês e vai desvendando algumas coisas aqui juntos, né? Com o auxílio de algumas ferramentas, e é sobre isso, é sobre destrinchar a Bíblia, né? Para a gente compreender e assimilar, né? Exatamente, exatamente. Cantar na veia. Sim. Então vamos lá. 3. Deus fala de formas que nem sempre percebemos. O texto base aqui é Jó 35. Eliú questiona a reclamação de Jó e mostra que Deus não está obrigado a responder segundo as nossas expectativas. Até porque silêncio também é resposta. Exatamente. Chave espiritual. Muitas vezes Deus está falando pela palavra, pela consciência, pela criação, pelas circunstâncias, pelo Espírito Santo, e eu ainda digo mais. Eu já tive algumas experiências, pode parecer absurdo, mas, cara, o Espírito Santo já falou comigo pelo Instagram. Naquela questão de você estar ali, você teve alguma situação e aí você orou pedindo uma resposta, uma direção, e aí eu ali rolando os vídeos do Instagram, meio que no automático, e aí começou a me aparecer, assim, uma série de respostas que se conectavam e falavam comigo. E eu assim, meu Deus. Porque assim, eram inclusive páginas que eu nem seguia, vídeos que eu nunca tinha visto a pessoa. Sim, mas vem. E aqui entra pelas circunstâncias, né? Sim. Não deixa de ser a circunstância ali. Deus fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. Às vezes a gente tá lá, meio cabisbaixo, aconteceu comigo, assim, e tal. Às vezes tá meio borocochô. Aí você tá na rua e de repente você vê um adesivo
num caminhão, num carro ou um muro, tá lá, Jesus te ama, não sei o quê. E aí você lê aquilo e fala, caraca. E pode parecer uma besteira, sabe? Mas Deus é fala. uma forma, assim, de se Ó, você comunicar. falando isso, eu me lembrei de uma vez, eu caminhando na zona sul do Rio de Janeiro, porque nós somos do Rio de Janeiro, e aí eu olhando para o chão, uma tampa dessa, não era de bueiro, mas era uma tampa dessa dessas empresas. Tava lá, Força e Luz. Acho que era da Light. Então, tudo depende de como nós estamos, nosso estado de Sim. espírito. Porque é o que o próprio estudo já falou aqui algumas vezes. Deus fala pra gente o tempo todo. Só Os que, cultos, né? os cultos, Os então, cultos, que se então, conectam é com o algo nosso assim, dia. é surreal, é surreal. Cara, o culto, a gente tem passado por uma fase tão incrível que cada culto, a palavra fala diretamente, de forma específica conosco, né? Sim. Com a minha casa, pelo menos. Então, é sobre isso, é sobre essa entrega, sobre você realmente se conectar, né? Porque Deus vai falar. E aí, vamos lá, o insight profundo. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Durante 400 anos, entre Malaquias e João Batista, Deus permaneceu em silêncio profético, mas continuava conduzindo a história para a chegada de Cristo. E a aplicação cristã aqui é: a maturidade espiritual começa quando aprendemos a confiar mesmo sem respostas imediatas. Fala, Senhor, fala conosco. 4. O sofrimento também pode ser um instrumento de ensino. Texto base está no capítulo 36, do 8 ao 15. Eliú apresenta uma perspectiva rara. Nem todo sofrimento é punição. Alguns sofrimentos são disciplina, treinamento ou aperfeiçoamento. Chave espiritual. Deus não desperdiça a dor. Aquilo que parece destruição pode estar produzindo humildade, dependência, maturidade e santidade. Curiosidade bíblica, né? José sofreu injustamente. Moisés viveu 40 anos no deserto. Davi fugiu de Saul. Paulo enfrentou prisões. Jesus foi crucificado. Em todos os casos, o sofrimento fazia parte do plano divino, do propósito maior de Deus, né? Sim. A cruz prova que Deus pode transformar a maior tragédia da história na maior vitória da humanidade. Uau! Muito bom. 5. A grandeza de Deus revelada na criação. Aqui o texto base é Jó 36, do 24 ao 33. Eliú começa a contemplar a natureza. Ela sofre. Ele fala sobre. Ele fala sobre chuva, nuvens, trovões, céus. Tudo isso aponta para um Criador inteligente. E a chave espiritual aqui é: a criação não salva ninguém, mas aponta para o Salvador, que é quem? Cristo Jesus. A natureza funciona como uma placa que indica Deus. E aqui uma curiosidade científica. O ciclo da água descrito por Eliú ocorreu muitos séculos antes da ciência moderna compreender plenamente evaporação, condensação e precipitação. É a sabedoria do Espírito, né? Sim. Aplicação cristã. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos a complexidade da criação divina. Isso aí abre espaço para um debate Violento. polêmico. Assim como Einstein, que teve as suas descobertas, ele não conseguia provar porque ele não tinha tecnologia suficiente. Assim também foi Nikola Tesla, grandes pensadores, né, que não conseguiam avançar seus estudos porque eles não conseguiam comprovar por falta de tecnologia, né? Então você vê que realmente, cara, é incrível como tudo está conectado e as coisas só vão sendo confirmadas. 6. O trovão como símbolo da voz de Deus.
Aqui o texto base é o capítulo 37, do versículo 1 ao 5. Eliú descreve o trovão como uma representação da majestade divina. Chave espiritual. Na Bíblia, a voz de Deus frequentemente aparece associada a fenômenos grandiosos. Lá no Sinai, né, que está em Êxodo 19, Ezequiel, lá no primeiro capítulo, né, de Ezequiel, Apocalipse, no primeiro capítulo de Apocalipse. O trovão simboliza poder, autoridade e reverência. O homem moderno domina a tecnologia, mas continua incapaz de controlar uma tempestade. Isso nos lembra nossa dependência do Criador. Aqui eu tenho alguns pontos, mas enfim. A verdadeira sabedoria nasce quando reconhecemos que Deus é infinitamente maior do que nós. E aqui o que eu quero falar não vou aprofundar, não vou entrar em polêmica, mas atualmente o homem tem brincado de Deus. Sim. E esquece que Deus é soberano e que a força e a vontade dele está acima de qualquer capacidade tecnológica que nós temos, mas, né, de uma certa forma, existem alguns estudos já, umas linhas de pensamento de que o homem tem controlado, sim, o clima, tentado, pelo menos, e eu acredito... com magia, né? Com rituais, Não só isso também, com tecnologias também, sim. Mas... Não tem aquela lenda aqui no Rio de Janeiro daquele cobra coral? Isso sai no jornal, isso sai assim em notícias. Prefeito contrata feiticeiro, assim, cobra coral. E o cara pra fazer não chover no Réveillon, no Carnaval. Grandes shows. Cara, é surreal isso. É bizarro. Mas assim, falando a nível de tecnologias também, né? Sim. Tem outras coisas aí. O acelerador de partícula. Sim, né? E, enfim, algumas outras coisas eu não vou mencionar aqui, não vou aprofundar. A própria IA, os robôs que estão aí vindo com força, tudo isso é uma tentativa da criatura também passar a ser criador. Só que aí eu tenho um medo muito grande das consequências que a gente vai acabar sofrendo. Porque as pessoas, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Estão brincando de Deus e assim, realmente uma hora a conta vai chegar. Deus não divide sua glória com ninguém. As pessoas esquecem isso. Sim. Vamos lá. 7. O temor do Senhor é a resposta final. Jó 37, do 23 ao 24. Eliú encerra seu discurso preparando o caminho para a entrada do próprio Deus. Ele conclui: por isso os homens o temem. Chave espiritual. O temor bíblico não é terror, né? Que algumas pessoas confundem. Eu já confundi muito temor e terror. O temor é reverência, submissão, admiração e dependência. O temor do Senhor nos conduz à verdadeira sabedoria. Curiosidade teológica. Logo após esse discurso, Deus aparece no meio da tempestade. Está lá em Jó 38, 1. Eliú não resolve o problema de Jó, mas prepara seu coração para encontrar Deus. A aplicação cristã. A conversão genuína começa quando deixamos de exigir explicações de Deus e passamos a nos render diante dele. E assim, é curioso essa questão do temor, né? Porque também tem muita gente que confunde com medo. Sim. Ai, eu tenho medo de ser castigado, de não sei o quê. E o temor, ele não é um medo. Não. Ele é justamente isso aqui, é uma devoção, uma dependência, uma admiração, uma reverência, um respeito pelos princípios e pelo caráter de Deus. Eu acho que a maior essência é o respeito, né? Entender onde que Deus está e o que Ele é para nós. Sim. Então, eu acho que às vezes tem muito essa confusão. Né? Sim, muito. Com medo de não fazer as coisas por ter medo. E não é questão de medo. Questão de reverência, de respeito,
né? E dessa submissão, assim, aos princípios de Deus, né? Do nosso Sim. Pai. E aí chegou aquele momento. Vamos nós. Posso? Sim. Perguntas para reflexão. Então vamos lá. Primeira pergunta. Tenho julgado Deus pelas minhas circunstâncias ou confiado em seu caráter? 2. Existe algum sofrimento em minha vida que Deus esteja usando para me ensinar algo que ainda não percebi? 3. Quando Deus parece silencioso, continuo buscando sua presença ou apenas suas respostas? Essa é. 4. Meu relacionamento com Deus é baseado apenas em bênçãos ou em reverência e temor genuíno? São aquelas perguntinhas que são tapa na cara, né? Importante. Exatamente. Mas é bom. Sim, É bom para dar um chacoalhão. aquela exortada, né? Bom, e aí, com esses capítulos, né, nós podemos concluir que a maior necessidade de Jó não era uma explicação para o seu sofrimento, mas uma revelação mais profunda de Deus. Ele o aponta para a justiça divina, a soberania sobre as nações, o propósito do sofrimento, a voz do Criador na natureza e a necessidade do temor do Senhor. Tudo isso encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, que revelou perfeitamente quem Deus é e abriu o caminho para que pecadores sejam reconciliados com o Pai. Forte demais. Muito bom. E aí um versículo aqui para poder a gente já começar a encerrar nosso estudo de hoje, vai falar assim, tá lá em Jó 36, versículo 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. O número de seus anos não se pode calcular. Essa declaração resume perfeitamente os capítulos 34 ao 37. Deus é maior do que a nossa compreensão, mas digno de toda confiança, adoração e entrega. Aleluia. Muito legal. E com essa palavra que eu gostaria que você pudesse ter esse temor do nosso Pai. Afinal, Ele está aqui para nos proteger da direção, mas todos nós somos criaturas, mas nem todos nós somos filhos. Filhos são os que reconhecem a sua paternidade, né? E nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, Ele estará presente e nos ouvirá. Espero você aqui no próximo estudo para a gente poder dar continuidade. Já estamos quase acabando o livro de Jó. Beleza? Beleza. Combinado? Combinado. Shalom!